Vamos à análise dos jogos da Loteca Concurso 1214, que tem previsão de prêmio de R$ 1 milhão, muita grana pequeno gafanhoto. Vamos fazer aqui um jogo com 5 duplo custará R$ 64. Não custa lembrar, o jogo da Loteca é apenas para maiores de 18 anos. E que qualquer aposta esportiva tem alto risco de perdas financeiras, então jamais gaste dinheiro que fará falta em seu orçamento familiar. Vamos lá, galera da fé, para os nossos palpites definitivos. Primeiro jogo é São Paulo e Palmeiras. Esse jogo vai acontecer no Morumbi, tá? Na casa do São Paulo. Os dois times, como foi falado no vídeo anterior, vivem momentos distintos. Porém, o São Paulo teve uma vitória fora de casa contra o fraco Fortaleza, tá? O Fortaleza aí vem demonstrando ser um time com grande dificuldade no ataque e na defesa. Tá? Então o São Paulo conseguiu ganhar, mesmo com o jogador a menos, conseguiu ganhar por 2-0. Já o Palmeiras fez um jogo brilhante, tá? Demonstrando a força do seu ataque. Ganhou o Vasco por 3-0 sem qualquer dificuldade. Aos 24 minutos do primeiro tempo, já tinha liquidado o jogo. Tá? Então vai ser um jogo aí bem difícil, mas eu acredito na vitória do Palmeiras em cima do São Paulo por ter um time melhor e viver o melhor momento no campeonato. Continuando no jogo 2, Chapecoense e Novo Horizontino. Tá? Dois times que vêm brigando na parte de cima da tabela do Brasileiro da segunda divisão, Série B. Tá? Chapecoense, no último jogo, ganhou de 3-1, tá? Fora de casa, o time do Amazonas. Já o Novo Horizontino empatou em 1-1 com o time do Vila Nova. Porém, antes dessa última partida, o Chapecoense vinha de 3 derrotas consecutivas e o Novo Horizontino vinha de 3 vitórias, inclusive uma fora de casa contra a Ferroviária. Tá? Diante disso, eu vou de duplo, empate ou vitória para o Novo Horizontino, por acreditar que o Novo Horizontino deva ganhar esse jogo, porque faz bons jogos fora de casa e o momento dele também é melhor. Jogo 3, o confronto entre Red Bull, Bragantino e Grêmio. Ambas as equipes vêm nos seus últimos jogos de empate. O Red Bull vem empate fora de casa contra o bom time do Mirassol e o Grêmio também de empate contra o time do Grêmio do Santos fora de casa. Tá? Nesse confronto aqui, eu acredito numa surpresa. Qual surpresa seria a vitória do Grêmio fora de casa? Tá? Porém, nesse jogo, eu vou de duplo, tá? Duplo aberto. Uma vitória para o Red Bull Bragantino e uma vitória para o Grêmio, porque as duas equipes vêm melhorando seu futebol. Então, acredito que ambas as equipes podem surpreender e sair com a vitória neste confronto. Tá? Então, o meu palpite é aberto. Vitória para um dos lados. Ok? Nosso próximo confronto é entre o time do Volta Redonda e do Goiás, tá? O Volta Redonda vem de derrota fora de casa contra o América Mineiro. O Goiás, por sua vez, vem num empate por 0-0 contra o Atlético Goianiense, clássico, né? Então, diante disso, eu vou de vitória, coluna 2, vitória do Goiás. O Goiás está disputando o título, tá, da Série B com Curitiba, Criciúma e Atlético Paranaense. Então ele não pode vacilar, tá, nos jogos e perder ponto, mesmo que seja fora de casa. Então por esse motivo eu acredito numa vitória dele. Ele vem com tudo, tá, para cima do Volta Redonda. Volta Redonda é um time que tem suas limitações, não vem fazendo bons jogos fora de casa. Então eu acredito aí numa vitória, tá, do Goiás. Então palpite coluna 2. Bom, nosso próximo confronto é entre Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense, no seu último jogo do meio de semana, empatou por 2-2 com o time do Sport, tá? Fluminense saiu na frente, tinha tudo para ganhar esse jogo e acabou cedendo o empate para o Sport, tá? Já o Atlético Mineiro, por sua vez, empatou também
contra a equipe do Juventude por 0-0 em casa, tá? Então, é dois times que estão retomando aí os resultados bons no campeonato, porém, pelo fator casa, o Fluminense deve jogar aí com a boa torcida no Maracanã, então acredito numa vitória do Fluminense, por isso eu vou de vitória seca no Fluminense, coluna 1. Beleza? Quem quiser também de duplo, pode ser um do vitória ou empate para o Fluminense. O confronto é entre a equipe do Internacional e o Botafogo do Rio de Janeiro. Tá? Alguns estão dando como certa a vitória do Botafogo, tá? Porque tem um momento melhor e tem um time melhor que o Internacional. Porém, o Internacional vai jogar diante da sua torcida, tá? Na meio de semana acabou empatando com o Corinthians por 1-1, tá? Então precisa dessa vitória. Eu acredito que vai jogar com garra e vai para cima do Botafogo. Então esse nosso jogo tem um selo aí da surpresa. Qual seria a surpresa? A vitória do Internacional sobre o Botafogo dentro do Beira-Rio, tá? Então acredito aí numa vitória pelo fator casa, tá? E pela necessidade de um resultado bom dentro de casa diante da sua torcida. Então acredito no Internacional, então vou de coluna 1 seco, vitória para o Internacional. Nosso próximo confronto é na Série B com a equipe da Ferroviária versus América Mineiro. Tá? Esse jogo aqui é um jogo complicado, tá? Porque ambas as equipes não vivem um bom momento no campeonato, tá? Mas eu vou de coluna 1 pelo fator casa da Ferroviária, tá? E também pelo retrospecto, tá, do América Mineiro fora de casa. É um time que até joga bem, tá, em sua casa, porém quando sai de casa para visitar seus adversários já não tem o mesmo desempenho. Então acredito aí numa vitória, tá, da Ferroviária em casa, tá? Quem puder e tiver dinheiro sobrando, pode ir também de vitória da Ferroviária e empate. Mas eu vou de seco vitória Ferroviária pelo fator casa. Vamos ao próximo confronto, tá? Confronto paulista entre Corinthians e Mirassol, tá? Ambas as equipes vêm de empate. Corinthians vem do empate de 1-1 no meio de semana contra o Internacional fora de casa. O Corinthians estava vencendo esse jogo, porém no finalzinho do jogo cometeu um pênalti até polêmico e acabou cedendo o empate. Já o Mirassol também empatou com o Red Bull Bragantino por 1-1. Tá? Ambas as equipes têm uma boa defesa, tá? Acredito no fator casa do Corinthians, tá? Por isso eu vou de vitória ou empate, tá? Neste jogo. O Corinthians tem necessidade de entregar uma vitória aí diante da sua torcida, tá? Então acredito que neste confronto dará vitória ou empate do Corinthians em cima do Mirassol. Nosso próximo confronto é entre a equipe do Vasco e do Vitória, tá? Ambas as equipes precisam de resultado, tá? Ambas as equipes não vêm fazendo bons jogos, apesar de que o Vasco vinha, antes da derrota para o Palmeiras por 3-0, vinha fazendo bons jogos. Ganhou 2-0 o Cruzeiro e ganhou 3-1 o Bahia. Já o Vitória vinha de resultados muito ruins, tá? Como 3-1 para o Grêmio, 1-0 para o Fluminense e 2-0 para o Fortaleza. Porém, no último jogo surpreendeu com a vitória em cima do Ceará, tá? Mas eu acredito no favoritismo do Vasco, que precisa do resultado, tá? E o fator casa deve fazer a diferença, tá? Então eu vou de seco, acredito numa vitória do Vasco, então eu vou de coluna 1 seco. Nosso próximo confronto é entre o time do Juventude e do Fortaleza. Ambas as equipes aí precisando do resultado. Juventude vem de um 0-0 fora de casa contra o Atlético Mineiro. Já o Fortaleza vem de de derrota em casa contra o São Paulo. Fortaleza, mesmo com o jogador a mais, durante 70 minutos de partida, não conseguiu vencer
ou se quer fazer um gol no São Paulo, mostrando que sua equipe vive um momento terrível e uma grande limitação no ataque do time, tá? Diante disso, meu palpite é coluna um, Juventude, tá? Acredito que o Juventude vai para cima do Fortaleza e vai fazer jus ao seu mando de campo. Então acredito na vitória do Juventude em cima do Fortaleza, tá? Por isso vou de vitória seca, coluna um. Já nosso próximo confronto é entre a equipe do Bahia e do Flamengo, tá? Esse jogo tem o selo de zebra, tá? Por que zebra? Eu acredito que possa sair uma vitória pro Bahia, tá? O Bahia é um time que em casa joga fechadinho, espera aí o contra-ataque do time, principalmente o Flamengo que ataca bastante, tá? Então acredito que possa vir aí uma vitória pro Bahia. Porém, o, o elenco e o time do Flamengo é bem superior ao do Bahia. Então, o Flamengo está disputando o título, é o líder, tá, absoluto do campeonato. Porém, o Palmeiras e Cruzeiro estão logo atrás. Então, acredito que o Flamengo não vai dar mole de perder para o Bahia. Porém, nesse jogo eu vou de duplo aberto, vitória, ou vitória para o Bahia ou para o Flamengo. Nosso próximo confronto é entre a equipe do Cruzeiro e do Sport, tá? Esse jogo, o Cruzeiro é franco favorito contra o Sport. O jogo vai acontecer no Mineirão, em Belo Horizonte, tá? Eu acredito em uma vitória até tranquila do Cruzeiro sobre o Sport. O Sport vem de uma fase bem ruim, tá? Nos últimos 5 jogos teve só uma vitória contra o Corinthians, tá? O último jogo veio de empate contra o Fluminense. O Fluminense deu mole e acabou empatando. E o Cruzeiro vem de um bom momento, apesar de que no último jogo empatou com o Flamengo, tá? Que é o líder do campeonato, tá? Teve uma vitória, teve uma derrota para o Vasco, que abalou um pouco o time, porém acredito numa vitória, tá? Do Cruzeiro, então eu vou de coluna um seco Cruzeiro. Nosso próximo confronto é entre o time do Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense, tá? Ambos times vêm se recuperando, tá, no campeonato, principalmente o Atlético Paranaense, tá, que vem de 5 vitórias, tá, consecutivas, engatou aí a quinta marcha, vinha de resultados bastante ruins, porém, nos últimos jogos vem de vitória sobre o Operário, vitória fora de casa contra o Atlético Clube e vem de vitória também em casa contra o Vila Nova. Já o América de Goiás vem de empate contra o Goiás e de vitória contra o América Mineiro. Esse jogo eu vou de duplo aberto, tá? Porque eu entendo que tanto o Atlético Goianiense quanto o Atlético Paranaense pode ser vitorioso desse. Vamos lá para o nosso último confronto entre a equipe do Ceará e do Santos, tá? Ambos times não vêm fazendo bons jogos, tá? Apesar de que o Santos, nos últimos 5 jogos, não tem nenhuma derrota, porém tem só uma vitória e 4 empates. No último jogo, empatou por 1-1 em casa contra a equipe do Grêmio. Já o Ceará, no último final de semana, surpreendeu e ganhou de 1-0 o São Paulo, porém no meio de semana acabou perdendo por 1-0 do Vitória, tá? Diante desse cenário, eu acredito que ambas as equipes não vão querer se expor, tá? Tanto para sair com derrota e vai acabar sendo empate esse jogo. Por isso eu vou na coluna do meio, tá? Neste jogo, empate entre ambas as equipes. Quero agradecer aí por você ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, tá? Porque aqui o palpite é campeão. Valeu, até a próxima. Esse é o nosso bilhete pronto, tá? Com 5 duplos que sai no valor de R$ 64, tá? Para quem quiser apostar aí no nosso palpite, tá? Esse aí é o nosso jogo completo.